Boa tarde, pessoal. Explicando um pouquinho sobre a aula de ontem. Aula 8, planejando a escrita de um poema concreto. Aqui está escrito aulas 8, mas é aula 8. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos trabalhar com poemas concretos e seus recursos. Além disso, vamos planejar e escrever um poema concreto. Para isso, relembraremos para quem estamos escrevendo, por quê e como será nossa apresentação. Então, aqui nós vamos fazer o planejamento do nosso poema concreto. O planejamento não é escrever, é só pensar em como que nós vamos escrever, que elementos nós vamos usar, qual vai ser o assunto. E o livro traz alguns exemplos de poema convencional. Poema convencional é aquele escrito em versos e estrofes. Olha aqui o elefantinho, as borboletas, tanta tinta, enchente, no meio do caminho e a porta. E aqui nós temos o quadro que nós vamos preencher, que é o nosso planejamento do poema. Só relembrando o que são versos e estrofes, cada linha do poema é um verso, não importa se tem só uma palavra, como aqui brancas, azuis, amarelas e pretas. E o conjunto desses versos, o conjunto dessas linhas, são as estrofes. Como que eu percebo as estrofes? Pelos espaços. Olha aqui, entre esses versos e esses versos, entre o primeiro conjunto e o segundo conjunto de versos, eu tenho um espaço maior. Esse espaço é o que delimita uma estrofe da outra. Então, aqui, brancas, azuis, amarelas e pretas é um verso, a primeira estrofe do meu poema. E é composto por 4 versos, não importa se tem apenas uma palavra. Aqui nesse poema, O Elefantinho, já é diferente, é um poema com uma estrofe só. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Cada linha é um verso, mas ele é composto por uma estrofe só. Estão vendo que não tem espaço nenhum entre os versos, entre um conjunto de versos e outro? Aqui no poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 versos. Aqui no poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, nós temos duas estrofes. Essa primeira estrofe é formada por 4 versos e a segunda estrofe é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos, cada linha. Vou chamar a atenção de vocês agora para essa separação aqui, no meio do caminho. Nos poemas, em músicas, geralmente, quando nós vamos dividir uma palavra, nós não podemos fazer assim, como é num texto comum. Nós fazemos uma chave na linha seguinte, colocamos a parte restante e fechamos a chave. A chave é esse sinal aqui, ó. Esse sinal. No final da linha mesmo, por exemplo, se aqui não coube a palavra caminho, eu teria que fazer a chave, colocar caminho aqui e fechar a minha chave. Porque essa chave, essa palavra separada dessa maneira, vai indicar que pertence ao mesmo verso. Porque aqui, ó, fica parecendo que tem um outro verso. Então, o certo seria esse poema, ao invés de 7, ter 6 versos nessa segunda estrofe. Esses poemas aqui atrás, você vai fazer a leitura e usar como inspiração. O que é inspiração? É ter uma ideia, tirar uma ideia. Você não vai copiar, você vai ler e se inspirar, ter ideias novas a partir daquela leitura. Aqui em planejamento do poema, esse é o quadro que vocês deveriam ter preenchido ontem, tá bom? É o poema que serviu como inspiração. Então, qual poema que te chamou mais atenção, que você vai pensar em fazer algo parecido, algo semelhante? Por exemplo, se você escolheu o poema Enchente, da Cecília Meirelles, você vai colocar aqui, Enchente, o nome do poema. O autor do poema, a Cecília Meirelles, não é? Então, vai colocar Cecília Meirelles aqui. Assunto principal do poema. Aqui não é o assunto principal do poema Enchente, da Cecília Meirelles. É o assunto principal do poema que você vai criar, do poema que você pensou, do poema que você está planejando. Aqui, quando diz elementos que serão usados para compor o poema concreto, é o poema concreto que você vai criar. Então, por exemplo, aqui em Tanta Tinta, da Cecília Meirelles, ela está falando de tinta, da menina, que mais? Tem falando sobre a ponte,
E então os elementos que ela usaria para construir um poema concreto poderia ser uma lata de tinta, poderia ser uma ponte, poderia ser um formato de uma menina, né? Então esses são os elementos, que objetos, que elementos naturais você usaria para compor o seu poema concreto. Como será a organização gráfica? Vocês se lembram desse poema aqui? A organização gráfica dele é o redemoinho, não é? Esse outro poema aqui, a organização gráfica é uma nota musical. Então, qual será a organização gráfica do seu poema? Você vai se basear no seu assunto principal, no que você vai falar sobre esse poema para pensar em uma maneira de organizar esse poema no papel. É a forma como ele vai estar disposto no papel, a forma como ele vai estar desenhado. E como será apresentado o poema para os outros leitores? É como você vai mostrar para os seus amigos esse poema. Você vai mandar uma foto no grupo do WhatsApp, você vai mandar um áudio recitando o seu poema, vai gravar um vídeo mostrando, explicando como ele foi composto. Agora aqui, na atividade de hoje, dia 25, aula 9, escrevendo um poema. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos escrever o texto que será usado na composição do seu poema concreto. Não será necessário ainda colocá-lo no formato que você pensou, pois faremos isso na próxima aula. Nesta aula, você cuidará do conteúdo do texto, usando o planejamento para escrever o seu poema. Então, vocês vão rever o planejamento que vocês fizeram na aula passada, aquelas perguntinhas que vocês responderam, para compor, para produzir o poema concreto. Lembrando que o poema concreto, ele é curtinho, então não precisa ser um poema muito extenso, muito longo. Hoje vocês não vão fazer em formato de desenho, hoje vocês só vão se preocupar com o conteúdo, só vão escrever, criar o poema, bem curtinho. E na outra aula, em outra atividade, vocês vão compor o poema de acordo com os desenhos, de acordo com os elementos, de acordo com a organização gráfica que vocês escolheram.